Olá, Deus abençoe a todos os irmãos aqui do canal Sonhos de Profeta. Irmãos, eu trago aqui para vocês a segunda parte do relato do pastor Luciano Brito. E esse relato que vocês vão ouvir aqui agora, irmãos, é um relato muito forte. E o primeiro vídeo está aí no canal, tá bom? E também está no canal do pastor Luciano Brito. Irmãos, as pessoas, infelizmente, elas têm sido enganadas, né, por falsos profetas, falsas pregações. E muitas das vezes também, irmãos, esse tema tem sido negligenciado entre as igrejas. Não se prega mais sobre o inferno. E o próprio Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o próprio céu. Amém? Então, irmãos, não se engane, não existe meio termo. E nós sabemos para onde vai os perdidos e também sabemos para onde vai as pessoas que aceitaram Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Amém? Esse vídeo é muito forte. Quero que você preste bastante atenção. Que Deus venha despertar cada vida que vai ouvir esse relato. Amém? E mais uma vez, irmãos, eu repito, a intenção, o intuito desse vídeo é despertar as pessoas, porque isso tem sido negligenciado muito dentro das igrejas. Não existe meio termo, amém? E eu acredito muito que Deus mostrou isso a ele para que venha despertar a vida dele, e também para que venha despertar a vida daqueles que irão ver este vídeo. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos para o vídeo. Agora vai vir a parte mais tenebrosa do meu testemunho. Quando eu parei de respirar dentro daquela SAMU, o meu corpo não subiu como da outra vez. Foi um processamento lento de Deus para eu poder ver passo a passo o que Ele fez na minha vida. Para que eu não viesse ter dúvida. Para que eu não viesse ter dúvida, porque tem um bocado teólogo, cabeça seca por aí, que vive só na letra e não acredita nos mistérios de Deus. Mas Deus revela os seus segredos para quem Ele quer revelar. Está escrito em Salmos. Eu sei que em Deuteronômio capítulo 29, verso 29, as coisas encobertas pertencem a Deus, as reveladas nos pertencem. E quando Deus mostra algo, tem que ser transmitido. Aqui, meu corpo não sobe. Quando eu parei de respirar, foi como que dois braços fortes, com bastante ódio e ira, me pegou e me arrastou para outro lugar. Quando me arrastou para outro lugar e me jogou em um lugar, que eu olhava em minha volta, não via nada, só escuridão, trevas, gemidos e gritos de pessoas. Eu falei, Deus, eu estou no inferno. Não tem mais jeito para mim, lá é diferente. Eu tinha todos os meus sentidos. Já viu a parábola que Jesus conta em Lucas 16, 19, do homem rico, que ergueu os olhos, estava no Hades quando morreu e lembrava dos irmãos, lembrava de tudo? Pois bem, eu estava lembrando de tudo. Eu lembrava da minha vida. Eu vou levar esse vídeo aqui, irmão, até onde a memória do celular vai. Porque o Espírito acabou de falar comigo, o Espírito Santo. Continua. Eu sentia aqueles arrepios muito fortes, aquele medo que angustiava a minha alma. Eu ouvia gemidos e gritos de pessoas de formas absurdas e horríveis que você possa imaginar. Eu falei, Deus, eu estou no inferno. Não tem mais jeito para mim. Foi quando eu ouvi umas pisadas fortes. E quando eu ouvi aquelas pisadas, foi como se portões, se grades, se quebrasse, arrebentasse, abrisse.
não tenho sabedoria de descrever. E como se abrisse, quando eu via que as pisadas, um resplendor de luz, clareou todo aquele lugar que eu estava e parou do meu lado. Eu não olhava. Eu não era digno de olhar. E se eu olhasse, é como se eu morresse. Quando eu olhei, eu vi o meu corpo, como eu estou vendo. Só que eu não vi essa mão vermelha, rosada como essa, mão pálida, sem sangue, pálida, branca. Eu sentia a dor nas minhas costas, as costas latejando muito forte. Eu estava com aquelas vestes, mas não é a veste como eu posso apalpar aqui. É como se fosse uma veste espiritual, mas a mesminha que quando eu estava ali pouco antes tempo de eu vir a óbito. E eu tocava nelas, mas elas não rasgavam, não se consumia por nada. Quando eu olhei em minha volta, o clarão, eu comecei a enxergar as pessoas ali dentro. Comecei a ver as pessoas ali gemendo e gritando, uma do lado da outra, mas sequer podia perceber que estava uma do lado da outra. Gemendo e gritando e rangendo os dentes. O chão é como se fosse um chão de lodos, como se movia o chão. Uma coisa tenebrosa, uma coisa horrível. Esses filmes que você vê de terror não chega nem perto. Não chega nem perto. Quando eu apavorado, a minha alma totalmente angustiada, eu falei, me tira daqui, Senhor. E ao mesmo tempo eu me achava que eu tinha que estar ali por causa dos meus pecados que eu via diante de mim. Minha alma suja. E eu sabia que ali era o meu lugar. Pelas minhas atitudes, pela vida que eu levava. E aquela voz falou com muita autoridade. Eu pensava em minha mente e a voz me respondia, cala-te. E observa tudo quanto você está vendo neste lugar. A voz me estremeceu por dentro, eu me calei. Quando eu comecei a observar aquele lugar, é como se tivesse labirinto. Um corredorzão enorme que eu não vi o fim dele. Eu não vi o fim nem para a esquerda, nem para a direita, um lugar enorme. Enquanto eu estava ali, eu ouvia gritos, como se fosse bola de fogo caindo. E quando aquela bola de fogo caía, eu ouvia grito. E começavam os gemidos. E quando eu pensei, o que são essas bolas de fogo? O Senhor me dizia, são almas que estão caindo aqui o tempo todo. Enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, segundo a pesquisa, a cada 2 minutos, a cada 1 minuto, tem pessoas morrendo em todo o mundo. Tem pessoas morrendo neste momento. E para onde essas almas estão indo? Algumas que estão com o Senhor, estão indo para o seio de Abraão. Outras estão indo para o Hades, Tártaros, Sheol, lugar a qual está esperando o dia do juízo final, no sofrimento. Meus irmãos, ouvintes, quando eu ouvia aqueles gritos, as pessoas caíam como se fosse com esse corpo. Mas o fogo que não se apaga e a quentura é tão grande que quando os demônios jogavam aquelas almas lá dentro, já caía com esse corpo pegando fogo. E gritando com aquela dor, aqueles berros mais horríveis do mundo. A dor, eu poderia ver a gravidade da dor tão grande que não pode comparar essa dor que nós sentimos aqui na terra. Quando eu sinto dor, sou conformável com essa dor aqui.
Porque eu sei que essa dor aqui não chega nem perto da dor do inferno, a qual o próprio Jesus disse, aonde o verme nunca morre e aonde o fogo nunca se apaga. Jesus disse essas palavras. Hoje eu vejo o inferno tudo aqui, ó. Eu falo, Deus, não precisava ter ido lá dentro. Não precisava ter ido no Hades. Bastava ter abrido minha visão e ter enxergado que o que está escrito aqui é 1000 vezes mais pior que eu vi lá dentro. Porque o Senhor me levou em algumas partes. O Senhor me levou em uma sala, como se fosse uma galeria, um lugar grande. E é interessante, em Provérbios diz que o Seol não se infarta. Quanto mais cai pessoas lá, ele vai crescendo. Ele cresce na medida que cai pessoas lá dentro. O que acontece? Nessa sala eu vi, na época não existia, quase 14 anos atrás, TV Smart. E eu via que as TV Smart. E eu falava na época, quem conhece meu testemunho quando eu dava há anos atrás, sabe disso. Eu via aquelas telas e eu via pessoas diante dela com a mão assim. E os demônios vinham e passavam as cenas diante dela. Passavam cenas de novela, filmes, passavam cenas de pornográfica, de pornô. E os demônios vinham, pegavam a cabeça das pessoas e falavam assim, olha. E quando aquelas pessoas olhavam, os olhos dela queimavam. Queimava. E elas gritavam. E os demônios, em uma linguagem muito pesada, dizia, olha porque vocês estão aqui. E judiava deles. Maltratava. Tem pessoas dizendo que o Hades não tem demônio lá dentro. Não tem. Muitos vão descobrir que tem sim. Ela gemia e os olhos pegavam fogo. Os ouvidos queimavam. Depois sumia aquelas cenas. E eles abaixavam a cabeça novamente. Botava a mão sobre os olhos. E o Senhor me dizia, tá vendo? A tecnologia vai levar muita gente para esse lugar. Depois aqui as pessoas levantavam as cabeças e diziam, Senhor, não tira daqui. Gritava. Ao mesmo tempo começava a xingar palavrões, blasfemar contra Jesus. Porque via que não podia sair dali. E o Senhor falava na minha mente. Estremecia dentro de mim dizendo, a tecnologia vai levar muito crente para este lugar. E eu falava, mas Senhor, não pode ver nada em minha mente. Eu pensava comigo, mas a televisão... O Senhor diz, a televisão não é pecado, mas o conteúdo que as pessoas vê nela se torna um pecado. É que nem um aparelho de celular. Você tem um inferno e um céu nele. Antigamente a televisão era proibida, porque as pessoas via o que a mídia botava para eles poderem ver. E a igreja, Deus colocou no coração de alguns líderes, para poder proibir a televisão, para não ter dentro de casa. Mas hoje tem as redes sociais, tem a internet. Você que vai escolher qual tipo de acesso você vai ter no teu celular e na tua televisão. Você pode acessar o céu nela ou pode acessar o inferno. Você pode acessar estudos bíblicos, pregações, louvores, coisas que vão te edificar espiritualmente. Mas tem muita gente acessando as TV para aquilo que não deve. Cuidado! Se você morrer minutos depois de ter assistido um filme pornô,
de ficar viciado em uma novela, aonde sacrifica crianças para poder vir ao ar essas novelas. Só um cego que não sabe disso. Aonde esses filmes sacrificaram crianças para poder vir ao ar, para dar ibope, para dar mídia. Então, a partir de hoje, você não é mais inocente. Você não é mais inocente. Continue vendo se você quiser, mas sabendo as consequências que pode vir. O tormento é muito grande. E os demônios vinham novamente e faziam assim, para eles poderem olhar. Porque os demônios tinham prazer no sofrimento deles. Bom, deixa eu correr, não vai dar tempo. Me levou em outro lugar. É como se o lugar se movesse comigo. É como se eu ali parado, o Senhor do meu lado, fazendo com que eu visse tudo. O lugar se movia comigo ali dentro, eu não andava lá dentro. O lugar parece que vinha até a mim. As paredes se moviam como gosma, como lodo. Demônios saíam de dentro delas, tinha acesso. Me levou em outra sala que eu vi um bocado de mulher com a língua espendurada. A língua estava espendurada até embaixo. E eu vi aquelas mulheres falando coisas da Bíblia. As vestes dela é a vestes de uma cristã. Saia, bem comportada. E o Senhor diz, eu falei assim, mas não são cristãs? O que será da igreja se até as cristãs estão aqui dentro? As que servem ao Senhor. E o Senhor disse, nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará o reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. A condenação desses aí foi a língua. Pessoas críticas, pessoas que, entre aspas, é cristã, mas não perde a oportunidade de queimar alguém, de falar mal de alguém, de destruir a vida de alguém. Elas e eles, que tinham homens também, com a língua até embaixo pendurada. Os demônios vinham e picotavam as línguas delas e deles. Eles começavam a gritar e gemer. E o Senhor dizia para mim, a língua deles que trouxe eles para cá, por blasfemar, por falar mal, por trazer contenda, fofoca, cuidado. A fofoca vai levar muita gente para este lugar. Muita gente. Me levou em outras salas que tinha macumbeiros. Macumbeiro diante de estátua, diante de santo. E os demônios judiavam de muito aqueles demônios, daquelas mulheres, com toda a perversidade que você imaginar. E judiava deles. Tinha do outro lado, eu vi um bocado de católico rezando aquele terço, rezando. E quanto mais eles rezavam, eles não paravam de rezar. E na medida que eles iam rezando, as suas peles iam tipo se derretendo. E na medida que a pele ia se derretendo, se deformando o rosto deles, gemia, rangia os dentes, conforme está escrito na palavra. Rangia de dor, de sofrimento. Eles tentavam parar de rezar o texto, tentavam fugir diante das imagens que estavam ali, mas não conseguia. E o Senhor fala comigo, veja, porque está escrito, não adorarás outro Deus, a não ser o Deus que fez os céus e a terra, porque o único mediador entre Deus e os homens se chama Jesus. O inferno é real. Jesus disse mais sobre o inferno do que sobre o céu. Se a tua mão te fizer pecar, corta. Se o teu pé, se o teu olho se fizer pecar, arranca. Porque é melhor ir para o céu faltando um dos membros do corpo do que para o inferno com todos os membros do corpo. Cortar não é arrancar a mão. Se a tua mão está fazendo você roubar, corta, para. Se os teus olhos estão vendo você ver coisa que não deve, pega o computador, joga fora. Pega o celular, joga fora. Arranca as coisas ruins da sua vida diante dos teus olhos. Os teus pés estão te levando a lugares propício. Corta, não vai mais nesse lugar. Porque vai levar muita gente para esse lugar, para o Hades. Me levou em outra sala, eu quero concluir aqui,
que me chamou muita atenção. Eu ouvia gemido, eu vi uma porta bem pequena e um demônio enorme. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a fisionomia, o jeito deste demônio. O seu cabelo, cada uma mecha é pintado de uma cor diferente. A sua sobrancelha é bem fininha, como se na época eu fazia tatuagem, eu entendia muito bem disso aí. A sobrancelha é bem fininha, como se fosse tatuada. Hoje já tem isso, tatuagem, sobrancelha feita de tatuagem, fixa, né? A sobrancelha é bem fininha. Os seus olhos pintados, os cílios bem grandão, pintado. No seu nariz tinha pince pequeno e pince grande. As suas orelhas grandes, brinco de todo tamanho. Brinco na língua, como diz pince, né? E a maquiagem bem chamativa a atenção. E o batom bem vermelho. E as suas mãos, as unhas grandes. E cada uma é a pintada de uma cor diferente. E a do dedinho mindinho, grandona, é a da cor de base e umas florzinhas do lado dela. E daqui, da cintura para cima, o umbigo é como de uma mulher. E vinha aquele decote, estufando os peitão, bem chamativo, como que hoje eu entendo que é o silicone. Aquele peitão estufado para fora, bem chamativo a atenção, aquele decotão. E da cintura para baixo, usava uma bermuda até a metade da coxa. Até a metade da coxa. Aquelas coxas musculosas. E aquelas batatas dele, que é a batata, bem musculosa, e uma meia que subia um pouquinho acima do tênis. Olhei para esse demônio afeminado, uma parte masculina, outra parte feminina, e o Senhor diz: esse demônio é um demônio muito forte. Se chama o demônio da pombagira, o demônio da luxúria. Esse demônio, ele vai estar dentro de muitas igrejas, e muito do meu povo vai estar cego e não vai enxergar ele trabalhando no coração de muitos dentro da minha casa. Vai estar em cima dos altares. Esse demônio é o demônio da luxúria, da pombagira. Quando eu ia para dentro da sala, eu vi aquele tanto de gente. Aquele povo clamava: Jesus, me tira daqui. E quando ele falava: Jesus, me tira daqui, demônios vinha e judiava deles. E o Senhor dizia: sabe por que eles estão aqui? Por causa da sensualidade, por causa da luxúria. Vaidade todos nós temos. Essa aliança é uma vaidade. Um sapato que eu coloco, um terno que eu coloco. Salomão diz que tudo é vaidade. Agora, luxúria é aquilo que nos afasta de Deus. Cuidado. Com o uso abusivo tem se tornado luxúria na vida de muitos. E já não tem mais nada a ver para muitos. Mas estava cheio de pessoas ali, os demônios judiavam e dizia, dava gargalhada. A sensualidade levou as pessoas para ali. Porque o nosso corpo não é objeto de ser cobiçado, de ser sensualizado, não, irmão. Ser motivo de ser sensualizado, não. O nosso corpo é templo e morada do Espírito de Deus. Eu não vou aqui nem citar passagens bíblicas, nem textos, nem contextos, porque não vai dar tempo. Mas quem entende da Bíblia sabe, sem distorção, a luxúria. Aquelas mulheres estavam ali, aqueles homens estavam por causa da luxúria, de mostrarem o seu corpo. Quantos dentro da casa de Deus têm botado roupas sensuais para poder exibir os seus corpos, suas roupas, para poder mostrar. Quantos que têm feito do templo e morada do Espírito de Deus enfeite de luxúrias do mundo para poder ser motivo de cobiça. A igreja não é açougue para poder mostrar carne.
A igreja é santuário de Deus. Santuário do Deus Altíssimo. Aí, muitos estão voltando às velhas fábulas e está deixando o evangelho genuíno de lado. O que acontece? Aquele demônio sorria e dava gargalhada. Ia lá, puxava o cabelo daquelas mulheres. As unhas daquelas mulheres grandes. Eles puxavam ela que vinha com tudo. Não saía esse sangue vermelho, não. Saía um sangue branco, mas sentia a dor. Aquelas mulheres com os batonzão bem vermelhão, elas tentavam tirar, porque parece que estava comendo a boca delas. A luxúria, cuidado. Cuidado. Mais adiante, eu vi pastores espaguejando, xingando Jesus. Eu vi diáconos, presbíteros, missionários, todo tipo de hierarquia eclesiástica. Eu falei assim, Senhor, mas está aqui os pastores, porque eles estão aqui, não pregavam a tua palavra. O Senhor diz, eles estavam interessados na lã das ovelhas e não ensinava a verdade para elas. Os pastores gritavam e gemiam. E eu falei assim, por que eles estão aqui? E o Senhor transferia a minha visão desde o púlpito pregando, mas ao mesmo tempo nas suas casas, fazendo coisas que não devia. Incomodados, negligentes, uma vida de incomodismo. Não aceite isso, pastor que está me ouvindo. Leve uma vida piamente diante de Deus. Deus vai cobrar de você cada alma. O rigor, o tratamento com aqueles pastores, com aqueles missionários, com aquelas missionárias era totalmente diferente. Eles gritavam e gemiam mais. E muitos dali pregavam. E o Senhor diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor, vai entrar no reino do céu. Aqui a voz me estremecia. Ele dizia comigo, muitos me dirão, não profetizamos nós em teu nome, não expulsamos demônios no teu nome, não nós curamos no teu nome. E o Senhor se apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticai a iniquidade. Não ensinou, não pregou, não viveu, não praticou. Gemendo, gritando, espraguejando Jesus. Pastores que gostam de exibir o corpo, cuidado. Cuidado. Que tem desprezado a palavra de Deus, ganância entrou no coração, quer ter multidão e multidão para poder ter muitas ovelhas dizimando e ofertando, para poder enricar as costas da lã das ovelhas. Cuidado. Você vai ter uma vida de regalia aqui na terra, mas cuidado que o teu juízo não pode ser aqui na terra. Mas quando você abrir o teu olho, o juízo vai vir dentro do Hades. Tem pessoas que o juízo não vai vencer aqui na terra, não. Lembra do homem rico? Não fazia nem bem nem mal para ninguém. Mas quando morreu, o juízo veio, o tratamento veio dentro do Hades, uma vida inteira dentro do inferno. Tem pessoas trocando a eternidade pelo momento aqui na terra de prazer. Cuidado. Você, pastor, pregador que está me ouvindo, ensina a tua igreja. Doutrine ela. Eu estou falando de doutrina, não estou falando de uso e costume, não. Estou falando de doutrinar biblicamente, estou falando da palavra. Não aceite a lascívia, não aceite a imoralidade sexual dentro da igreja, não aceite a sensualidade, não aceite o uso abusivo, a ponta está se tornando uma luxúria e o diabo está entrando e tomando de conta. E já não tem mais o discernimento se é Deus ou se não é Deus. Porque a lei matava na hora, não era no Antigo Testamento? A graça dá uma sensação que tudo vai bem. Continua louvando na graça, continua pregando na graça, dá uma sensação que tudo vai bem. Mas o pior é que a graça vai lançar muita gente dentro do inferno. Porque por essa sensação que nada acontece, continua fazendo,
profetizando, revelando e pregando, mas não quer viver uma vida piamente ante Deus, é que muitos vão acordar no inferno quando morrer. Eu vi que as pessoas ali dentro, e a minha alma angustiada, vou resumir que não vai dar tempo. A minha alma já angustiada, eu falei, Senhor, me tira daqui. E aquela voz estremeceu dentro de mim, cala-te. A hora de você sair ou ficar, quem decide sou eu. Eu fiquei calado porque eu temia ficar ali, e para mim eu ia ficar ali. Mas resumindo, o Senhor falou comigo, Luciano, você vai voltar. A voz me estremecia. Ele disse, lembra de tudo quanto você viu aqui dentro. Você vai testemunhar. Muitos vão se converter por causa desse seu testemunho que eu te dei. Mas muitos da sua própria fé, que diz ter a própria fé do que a sua, vai duvidar, vai te criticar e vai tentar até te matar a tua fé. Mas guarde tudo que você viu e por onde você for, fale que o céu existe, mas que o inferno também existe. E o destino daqueles que desobedecer a minha palavra e me recusar vai ser este lugar. E aqueles que estão dentro da minha casa brincando, o lugar deles também vai ser esse. Por onde você for, você fala. Quando ele falou que eu ia voltar, foi num piscar de olhos. Eu acordei, eu fiz assim com a minha mão, tinha um pano branco em cima de mim. Quando alguém no hospital, no corredor do hospital de Penaltinha DF, já para ir para o necrotério, no corredor do necrotério, falou assim, ele está vivo. Os médicos veio, me levou para a sala de cirurgia. Eu respirando bem fraquinho, ligou os aparelhos todos em mim, eu fiquei lá respirando. Eu olhava para a porta da sala, as vistas meio embaçadas, eu via dois demônios. Eles veio, se aproximou de mim e puxava as mangueiras que estavam dentro de mim. Puxava as mangueiras, querendo me matar. Não tinha dado por vencida, eles queriam a minha alma. A enfermeira se aproximou de mim depois de todo o processamento e eu sussurrei. Eu queria aceitar Jesus, porque eu sabia que o único meio de eu ficar livre daqueles demônios é eu entregar a minha vida para Jesus. E ela falou assim, olha, de manhã vem uns crentes aí, alguns têm acesso aqui, têm autorização a esta sala da UTI. Então você aceita Jesus. Você fala o que você tem que fazer. E eu fiquei lá, a blusa rasgada, o corpo todo tatuado, respirando bem fraquinho, mexia só a cabeça. Enfim, quando foi pela manhã, um pastor veio e entrou dentro da sala, do quarto que eu estava. Ficou olhando para mim uns 5 minutos e falou, olha jovem, Deus me faz saber que arrebatou a tua alma até o céu e até o inferno, para tu saber que Deus é Deus e com Deus ninguém se brinca. Com Deus ninguém se brinca, e você brincou muito, mas a graça, a misericórdia de Deus foi sobre ti. Botou a mão, só um minuto, botou a mão na minha cabeça, botou a mão na minha cabeça e orou e disse, você vai receber um presente de Deus, guarde até a volta de Jesus. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu recebi um gozo, uma alegria, e eu lembrei quando Deus me levou no jardim dele pela sua misericórdia. Aquele gozo, aquela paz, aquele fogo ardente dentro de mim. E o pastor disse, daqui 3 dias,
você vai estar andando, você crê? Eu falei assim, eu creio. Eu creio. E ele saiu, e a minha alma estava aliviada, uma alegria dentro de mim, embora eu fosse ficar em cima de uma cadeira de roda, mas eu não ia se importar, a alegria que eu estava sentindo ali, o gozo, a oportunidade de voltar, de ir para o céu. Quando foi de manhã, a minha família já tinha me procurado em todos os hospitais, porque a última notícia foi que eu ia para o hospital de base de Brasília, hospital de base. O último hospital que a minha família foi, minhas irmãs Cida e a irmã Luzinete, hospital de Planaltina. Chegou lá, a primeira notícia foi, não, entrou um rapaz aqui, Luciano, mas o diagnóstico foi de morte, estava morto. Minha irmã entrou em choque, mas não tem outra aí não. Aí falou assim, tem outra aqui, algo parecido. Levou minhas irmãs até onde eu estava. Quando eu olhei para minhas irmãs, é como se eu estava vendo um anjo. Porque eu nunca fui muito de valorizar a família. Minha vida é em bagaceira, em balada, bebedice, droga, festa e mulher. Mas quando eu olhei para minhas irmãs, elas veio, ficou perto de mim. Eu fiquei da grossura de um palito, magro. Vou ver depois se eu posto umas fotos aí, assim quando eu saí do hospital. Magro. Minhas irmãs veio e ficou perto de mim. Só deu a notícia para minha mãe depois. Quando a minha mãe foi no hospital, e eu deitado em cima da cama, perdi muito sangue, os médicos falaram que foi motivo de milagre eu estar vivo, chamou minha família no canto e falou, olha, a facada que o seu filho levou foi muito grave. Atingiu o coração dele de raspão, deixando uma sequela e o pulmão no meio. Não é nem para ele estar vivo, mas pelo um milagre ele está vivo. Não tem nem explicação. Ele ficou 10 minutos morto aqui no corredor. 10 minutos como um morto aqui no corredor. Minha família minha mãe já ficou desesperada. Se aproximou de mim. Disse, meu Deus, meu filho vai morrer. Eu falei, não, minha mãe. Falei baixo. Não vou morrer, não. Porque o anjo do Senhor diz que você é um pregador da palavra de Deus. Não foi ninguém que disse para mim, foi o anjo que disse que eu ia pregar a palavra de Deus. Minha família começou a chorar e eu fiquei ali no hospital. Um dia, 2 dias, minha recuperação foi uma coisa, a própria mão de Deus. Os médicos ficavam impressionados com a minha recuperação. No 3º dia eu estava dentro do quarto, que as enfermeiras vinham para me levar, né, para outra sala, para poder me limpar. Trocar até as mangueiras que estavam dentro de mim. E no 3º dia eu estava dentro do quarto deitado, eu ouvi uma voz. Levanta, Luciano. Deus sempre nos chama pelo nosso nome. Quando eu me espantei, eu estava sentado na cama. As enfermeiras veio e falou, Luciano, você não pode. Eu falei, sim, eu posso, porque eu ouvi uma voz que falou que eu podia. E essa voz foi de Deus. Me ajuda. Uma pegou de um lado, outra do outro, e foi descendo comigo, aquelas 2 escadinhas da marca. E eu fui para outra sala andando. Quando deu 7 dias, eu fiz um check-up geral. Eu passei uma parte da minha vida por 5 anos usando droga, entorpecente, o alcoolismo também, constantemente. E quando a médica fez os exames todos, um check-up, ela, Luciano, você fumou, você bebeu? Eu falei assim, não. Ou eu falei assim, sim. Ela falou assim, não. O teu sangue que não consta que você fumou, bebeu, não tem nicotina no teu sangue. Eu falei assim, porque Jesus trocou meu sangue, purificou meu sangue. Eu tomei nojo de bebida, de cigarro dentro do hospital. Meu cabelo batia até aqui e meu cabelo pesava. Eu falei assim, mãe, traz uma tesoura para eu poder cortar meu cabelo. Mas um pastor, por nome de Marquinhos, ele falou, não, você vai cortar seu cabelo, vai vender, vai comprar um terno e você vai pregar a palavra de Deus. Eu, tá bom, amém, vou esperar então. Mas eu ficava no hospital ali, pela segunda vez fez os exames, não deu nada.
Pastor Marquinhos veio e falou assim, ó, vamos ali dar seu testemunho. Comecei a andar pelo hospital. Ele me levava em um lugar que tinha só macumbeiro. Fala aí do que Deus te mostrou dos macumbeiros. E eu contava, os macumbeiros se convertiam. Ia em outra sala, que tinha pessoas que eram da vida, prostitutas. Fala aí o que Deus te mostrou delas. E eu falava. Eu ia contando e pessoas se convertendo. Fui mais de 100 almas dentro do hospital de Planaltina DF. Mais de 100 almas aonde me levavam. Um dia estava o povo assistindo um jogo, um bocado de gente reunida. E o pastor Marquinhos, enquanto eu testemunho para ela aí, eu comecei a contar para uma moça. Senão o povo começou a chorar que estava em volta. Parou o jogo, desligou a televisão e o povo se voltou todo dia ali em volta e começou a ouvir meu testemunho. E pessoas foram alcançadas ali, a maioria deles, pelo meu testemunho. Fiquei 15 dias no hospital. Quando eu fui sair do hospital toda madrugada, sempre vi um médico de olhos claros. Até um olho dele tinha um pequeno defeito. E sempre falava de Deus para mim, falava das cores do céu, das maravilhas. Ele contava como se estivesse realmente no céu. Ele me confortava. Sempre tinha alguém perto de mim, até minha irmã falava que eu ficava conversando à noite sozinho, porque eu fazia pergunta e ele me respondia. E eu saí do hospital, mas minha mãe, aí na recepção foi só que ia ver o doutor, um que sempre me visitar. Ele não me falou o nome dele, mas eu queria saber. É um que tem um olho assim meio baixo, os olhos claros, branquinho, cabelo grisalho. Você podia falar com ele que eu estou saindo do hospital, toda noite eu ia lá de madrugada me visitar. Criei um amor muito grande por ele. Aí falou bem assim, não, você está equivocado, não tem nenhum médico desse jeito aqui. Me mostrou a relação de médico, vê aí. Eu, não está aqui. Não está aqui. Ele falava que não era daqui, que era de outro país, estava só a serviço aqui no hospital. Não, senhor, meu jovem, não tem. Não tem. Aí eu fui embora com a minha mãe. A minha mãe, na época, eu poderia ter guardado os documentos, nós não guardou nem laudo, nem raio-x. Minha mãe, nós botou fogo em tudo, não quis guardar aquelas coisas, que para nós é a coisa ruim. E aquele medo ainda de algo acontecer comigo. Mas enfim, hoje eu vi que não foi algo que eu poderia ter feito, mas eu vou no hospital de Planaltina buscar tudo a segunda via. Tem muitos anos que eu se importei com isso. Para mim vale o que Deus me mostrou e ponto, acabou. Quem quiser acreditar pelo ouvir, quem me conhece aqui, acompanhou de perto, ponto final. Mas eu vou pegar o laudo porque tem muitos tomé que é necessário. Eu vou estar sempre gravando live aqui no canal, vou estar sempre postando vídeo e vai chegar um tempo que eu vou mostrar tudo isso aí em nome de Jesus. Pois bem, saí do hospital, minha família veio toda para Jesus, minha mãe me acompanhou à igreja e eu queria só servir a Deus. Já comecei a meditar na palavra e quando foi um dia eu estava numa vigília. Eu estava de joelho dobrado lá num canto e quando a irmã começou a louvar este hino, um anjo lhe tocou. Eu comecei a chorar, que não parava de chorar. Porque eu comecei a lembrar de tudo quanto Deus fez na minha vida. Tudo quanto Deus fez. E essa irmã veio para o meu lado cheia de Deus. E sempre me perguntava daquele homem, daquele médico. Ela botou a mão no meu ombro e falou assim, meu filho, sabe que as madrugadas que aquele médico te visitava e falava contigo? Não era um médico. É o meu anjo que eu enviava toda madrugada para poder te consolar e para poder falar acerca do reino para você. Quem estava comigo naquele dia, ele se desmanchou e começou a chorar junto comigo. Eu falei assim, então é um anjo do Senhor. O cuidado de Deus. Comecei a dar meu testemunho, viajar para várias partes do Brasil, almas e almas aceitando Jesus. E hoje eu vim nas redes sociais. Você que ouviu esse testemunho todo, você que está afastado, que está frio espiritualmente, foi Deus que fez com que você ouvisse esse testemunho todo. Volte para Jesus. Volte para Jesus enquanto ainda há tempo. Volte enquanto ainda há tempo. Jesus tem um céu para você. Mas as tuas atitudes podem te levar para o inferno. Então volte para Jesus. Eu vou orar por você.
Você que decidir voltar para Ele. Aonde você estiver agora. Você vai dobrar o joelho onde você estiver. Que a minha oração está chegando até o céu e até a você. E está sendo ligada a minha oração com a sua confissão. E Deus está te perdoando os teus pecados. Senhor Deus, esta pessoa que toma a decisão de voltar para o Senhor, de voltar para o Senhor porque ela escolhe o céu, que o Senhor venha tomar a confissão dela, perdoar os pecados e venha dar a salvação para esta pessoa. Em nome do Senhor Jesus, escreve o nome dela no livro da vida. Se o Senhor voltar daqui poucos minutos, Pai, leva ela para o céu. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu falar uma coisa. Esse meu colega que me furou, eu não desejei o mal para ele. Quando ele foi preso, e eu saí do hospital, minha vontade é de ir no presídio para poder pregar para ele. A minha família não deixou. Porque eu sentia amor por ele. E o mesmo que eu sentia, eu queria que ele sentisse também. Passou um tempo, alguns anos. Infelizmente, ele morreu, porque não saiu da vida que ele estava. Mas eu não fiz nenhum mal a ele. Foi simplesmente o diabo permitiu ele tocar no meu corpo, botou inveja, botou ódio no coração dele por mim. Porque quando o inimigo quer tocar na nossa alma, se Deus permitir, não caça da onde vai vir. É um acidente, é uma bala perdida, mas vem. Então fique esse testemunho. Compartilhe esse testemunho. O máximo de pessoa que você puder, eu te peço isso em nome de Jesus. Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva nele. Incentive outras pessoas a se inscrever e passar à frente tudo quanto você ouviu. Deus abençoe a sua vida, a sua família, seu ministério, em nome de Jesus.